E aí, turma, bom dia. Vamos então para mais uma aula. E nessa aula agora nós vamos fazer o seguinte: vou passar com a resolução de alguns exemplos para vocês, alguns detalhes importantes sobre o cálculo de área de superfície, tá? Que vai ser muito importante para ajudar vocês aí no concurso. Então eu escolhi alguns exemplos que vão ajudar a gente, entendeu? Entender e usar melhor esses artifícios, esses argumentos. Um probleminha que eu escolhi para vocês é esse aqui, ó, tá? Na apostila de vocês, na apostila 2, na página 66, você tem exercício número 7 aqui. Por que eu escolhi esse exercício? Porque esse exercício, ele traz, entendeu? Alguns detalhes que são cobrados em relação à razão e proporção, entendeu? Dos lados em função da área. Então, se você observar, ele diz o seguinte: eu considero o quadrado ABCD da figura a seguir, em que G é o ponto médio de CD. F é o ponto médio de AC e a E é igual a F, que é igual a AC sobre 4. Então, vamos lá. Olha só. Nesse detalhe aí, se nós fizermos o quadrado, né, que está na figura, no exercício, nós temos essa representação aqui, ó, tá? E aí você tem a diagonal AC, você tem o ponto D aqui, G é o ponto médio, né, do lado DC. Aqui eu tenho F, que é o ponto médio de AC, aqui eu tenho B, e ele faz a ligação aqui com o ponto médio entre A e F e chama de ponto E. E essa ligação aqui me gerou então esse quadrilátero aqui, tá? Vamos então colocar os dados que ele dá para a gente, que são os dados importantes. Ele diz que AE é igual a EF, então ó, AE é igual a EF. Então, essa distância aqui é igual a essa, beleza? Aí ele diz também que EF é igual a C sobre 4. A E é igual a EF, que é igual a C sobre 4. Então, AC sobre 4. Ele se diz, então, se AC sobre 4 é, né, igual a E, que é igual a EF, significa que ele dividiu a diagonal desse quadrado em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4, né? Se eu marcasse um outro ponto médio aqui. Beleza, turma? Então, ele pede que você calcule a razão entre a área do quadrilátero EFGD, que é esse aqui, e a área do quadrado ABCD. Beleza. Então, olha só, vamos começar pelo seguinte. Como nós não temos medidas, né, informativas numéricas a respeito dessa figura, vamos chamar aqui o quadrado, lado do quadrado de x, certo? Então, ó, o quadrado aqui, todos os lados são iguais, vai medir x. Portanto, nós podemos definir a área do quadrado ABCD como sendo lado ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, certo? Mas nós precisamos definir a área desse quadrilátero aqui, ó, DEFG, certo? DEFG. Vamos lá. Então, você concorda comigo que a área de EFGD ou EDGF, tanto faz, seria igual à área do triângulo, né? ACD menos a área do triângulo CFG menos a área do triângulo AED. Perfeito? Ou seja, se eu pegar, né, a área desse triângulo maior, tirar a área desses dois triângulozinhos aqui, sobra exatamente a área desse quadrilátero. Show de bola. Vamos lá então, turma. Você concorda comigo? Se aqui é ponto médio, então significa que essa distância aqui é x sobre 2. Beleza? Bom, como aqui é ponto médio, que eu estou sobre o ponto médio da diagonal, né? Se eu tracejar aqui, então eu teria metade do lado quadrado. Então, aqui também eu tenho x sobre 2. Uma outra prova disso seria dizer o seguinte: esse aqui é um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho 45, 45, portanto, esse triângulo é isósceles, então eu tenho x sobre 2 e x sobre 2. Para calcular, então, a área desse triângulo aqui agora, ficou fácil. Como é que seria a área de CFG? Essa áreazinha aqui é um triângulo onde eu tenho base vezes altura dividido por 2, correto?
Então, você tem a base vezes a altura dividido por 2. Isso vai dar x sobre 4 sobre 2, que vai dar x sobre 8. Perfeito? Bom, agora precisamos dessa áreazinha aqui, ó, desse triângulo. Então, vamos calcular a área do triângulo AED. Ao calcular a área do triângulo AED, se eu tomar como base AD, a altura desse triângulo é essa distância aqui. Lembra, a altura é sempre perpendicular à base, ó. Então, aqui eu tenho a altura dele. E aí, observem que esse ponto, ele está no ponto que divide em 1/4 a distância C. Então, se você projetar para lá, você vai bater no ponto médio aqui também de 1/4. Então, essa distância aqui, né, que corresponderia à altura, seria aqui, ó, x sobre 4. Perfeito? E a base dele vale quanto, então? A base dele é o lado do quadrado, que vale x. Então, nós vamos ter a base x vezes a altura, x sobre 4, dividido por 2. Então, eu tenho... Aqui é x ao quadrado, né, pessoal? Não, então, eu tenho x ao quadrado sobre 4 sobre 2, que vai dar x ao quadrado sobre 8. Certo? Então, observem que a área desse triângulo é exatamente igual a essa. E agora, fica fácil. Se eu pegar e calcular a área agora, que eu preciso de EFGD, eu tenho a área de ACD que é esse maior aqui. Como é que é essa área aqui, pessoal? Hein? Como é que é essa área aqui? Vamos calcular ela lá? Essa aqui, ó, base, né? Poderia que é o lado do quadrado aqui, vezes a altura, que também é lado do quadrado, dividido por 2, né? Vai dar x ao quadrado sobre 2, menos, aqui, ó, eu tenho a área desse e a área desse. Essas duas áreas aqui são iguais. Então, eu posso escrever, entendeu? Subtraindo, ou menos, duas vezes, já que são iguais, x ao quadrado sobre 8. Beleza? Então, a área de EFGD vai ser igual a x ao quadrado sobre 2 menos x ao quadrado. 2 dá para simplificar com 8 aqui, né? Vai dar 1, aqui vai dar 4, então sobre 4. Só que agora eu tenho que tirar o mínimo, né, turma? Entre 2 e 4 vai ser 4, então eu tenho aqui, vai ficar 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos 4 dividido por 4 dá 1, 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. Beleza? Então, eu vou ter aqui, ó, 2x ao quadrado menos 1x ao quadrado, x ao quadrado sobre 4. Mas o que ele me pede, que eu acabei de, né, acabamos de definir em função do lado quadrado, é a área desse quadrilátero. Mas ele pede que você calcule a razão. Então, vamos finalizar aqui, ó, com a razão entre a área, né, do quadrilátero EFGD. Então, EFGD, esse quadrilátero aqui. Então, ó, eu tenho a área de EFGD sobre a área de ABCD, que é todo o quadrado. Então, a área de EFGD seria x ao quadrado sobre 4. A área de ABCD, que é a área do quadrado, está aqui, x ao quadrado. Então, fazendo a primeira vezes o inverso da segunda, posso simplificar x ao quadrado com x ao quadrado, resposta final 1/4. Certo? Isso daria letra A. Tá, pessoal? Então, aqui nesse probleminha, nós discutimos, entendeu? Uma ideia entre a proporcionalidade, divisão dos lados, né? E como é que pode funcionar entre as áreas aí. E aqui caiu no triângulo e num quadrado. Esse problema é um problema importante para a gente visualizar essa condição de proporcionalidade, né? Usando a área para o cálculo de razão. Vamos lá. Um outro problema interessante, né, que vale a pena a gente trabalhar, para a gente refrescar uma ideia aqui, é essa aqui, turma, ó. Esse probleminha número 18 aqui, ele é muito interessante, tá? Então, vamos tentar reproduzir aqui, vamos lá para o 18.
tentar reproduzir aqui. Você tem, ó, dois quadrados. Tá? Nessa posição aqui assim, então vamos colocar esses dois quadrados, e aqui eu vou ter a formação, né, unindo esses pontos aqui. Ele chama aqui de ponto D, P, Q, R, A e B. Aí ele diz: os quadrados ABCD e APQR, representados na figura a seguir, são tais que seus lados medem 6 e o ângulo PAD mede 30 graus, tá? Ligando-se o ponto B com o ponto R e o ponto D com o ponto Q, obtém-se o hexágono BCDPQR. Vamos achar esse hexágono aqui, pessoal? BCPDQR. Toda a figura aqui formou um hexágono depois da união desses pontos. Ele pergunta para você calcular a área de toda essa figura. Então, vamos lá. Você concorda comigo, então, que a área de toda essa figura desse hexágono será o somatório da área desses dois quadrados com a área desse triângulo e com a área desse triângulo aqui. Beleza? Vamos fazer isso, então. A área desses dois quadrados aqui é molinho, molinho, né? Fácil, já está resolvido. Ele diz para a gente que os quadrados têm lado que medem 6. Então, se você colocar aqui 6, né, dos dois quadrados, a área dos dois quadrados será duas vezes, né, porque são dois quadrados, 6 ao quadrado. Então, eu tenho 36 vezes 2, 72. Beleza. Agora, vamos definir a área desses dois triângulos aqui. Vamos começar pela área desse aqui, tá? Tudo bem? Essa área aqui, ó. Então, vamos pegar a área de ADP. O que eu conheço, pessoal, dessa área aqui de ADP? Ele me diz um detalhe seguinte, ele diz, ó, que esse ângulo aqui mede exatamente quanto? 30 graus, ó. Isso é informação muito importante, tá? Se ele me diz que esse ângulo aqui é 30 graus, observem que esses dois lados aqui são lados do quadrado. Então, faz com que o meu triângulo tenha dois lados iguais e aí eu tenho um triângulo isósceles, certo? Vamos lá. Concorda comigo que esse lado aqui é do quadrado 6 e esse lado aqui é do quadrado 6, tá? E aí você poderia definir a área desse triângulo aqui também utilizando, tá? Base vezes altura dividido por 2, onde você teria que definir a altura desse triângulo. Mas o legal disso aqui é que eu vou representar para vocês, que nós já vimos, a área, né, do triângulo utilizando a fórmula do seno. Então, como é que é essa área aí? Vamos lá? Ó, como é que eu posso fazer? Se eu conheço dois lados de um triângulo e o ângulo entre esses dois lados, então eu tenho que a área do triângulo seria o produto desses dois lados vezes o seno do ângulo dividido por 2, beleza? Então, vamos fazer aqui, ó, eu tenho 36 vezes seno de 30, quanto que é? 1/2, né? Vou cosseno de 60 e divido por 2. Bom, se você pegar 36 agora e dividir por 2, vai dar 18. 18 dividido por 2, 9. Show? Então, essa é a área do meu triângulo ADP. E agora, vamos definir a área desse outro triângulo aqui, ó, que seria a área de ABR. Esse outro triângulo aqui. Vamos lá, então? Para isso, o que vai me ajudar muito importante é esse ângulo aqui, ó. Olha esse ângulo aqui, quanto ele mede? Vamos lá? Se eu tenho 30 aqui, tenho 90 aqui e tenho 90. Por que é 90? Quadrado. 90 com 90, 180. Concorda comigo que toda a volta tem que dar 360. Se eu já tenho 180, esse ângulo com esse só pode dar 180. Se aqui é 30, então esse ângulo só pode ser 150 graus. Ó. Perfeito? Conheço aqui também, ó, esse lado que é 6, esse lado que é 6, que é do quadrado. Então, da mesma forma, o que eu vou fazer? Vou pegar, entendeu? Da mesma forma, calcular a área desse triângulo, como sendo também da mesma forma a área através do seno que eu calculei no triângulo menor. Então, menor, né? Ou igual ou maior. Vamos ver agora pelo cálculo.
Então, eu tenho da mesma forma, lado vezes lado, 6 vezes 6, vezes o seno do ângulo entre esses dois lados, que é 150, dividido por 2. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 36 vezes o seno de 150. Olha aí, ó, novamente aparece aquele aprendizado sim aqui, ó. Lembra do rebatimento quadrante? O seno de 150, o que eu posso fazer com ele? Vou colocar aqui separadinho para vocês verem. Procurando aqui minha outra canetinha, caiu no chão. Desculpa aí, ó. Vamos lá. Seno de 150 tem o mesmo valor do seno de 30. Perfeito? Então, o seno de 150 vai ter o mesmo valor do seno de 30, que vai ser igual também a 1/2. E aí, eu tenho também 1/2 aqui, né? Dividido por 2. Olha aí, igualzinho, turma, também vai dar 9. O que eu concluo, né, que essa área desse triângulo é igualzinha a essa área aqui, ó. Então, agora eu vou conseguir, entendeu? Definir a área de todo o hexágono, que é o que ele pediu, que é do hexágono B, C, D, P, Q, R, aonde eu tenho o somatório de todas as áreas, 2 quadrados, né, que deu 72, mais os 2 triângulos, que deu 18. Então, eu tenho 90. E aí a resposta deu letra A. Beleza, turma? Conceitozinho importante aí da área do triângulo. Vamos, então, fazer... Vou, então, fazer agora um problema, só que esse problema agora vai envolver a questão de circunferência, ou de círculo. Então, vamos envolver aqui a questão de circunferência de círculo, né, para vocês lembrarem também como é que a gente trabalha isso aí. Então, vamos lá, na apostila de vocês, então, ó, página 70, número 31, eu tenho aqui agora, né, a seguinte figura, que é essa aqui, ó, onde nós vamos ter aí 3 círculos, né? Onde eles vão se tangenciar, esses 3 círculos. Vou tentar projetar aqui uma forma mais, né, legal que não existe, né, tá? Se eu marcar o centro do círculo, então eu vou ter aqui, ó, tem esse triângulo, tá? Tem a figura. Ele diz que esse... Ó, na figura, os vértices de um triângulo equilátero de lado 4 centímetros são o centro de 3 círculos que se tangenciam mutuamente. Então, a própria figura já definiu aqui se o lado do triângulo, né, ele é 4. Então, claro, esse aqui é raio, vai ser 2, 2, 2 e 2. Ele nem precisava dizer, entendeu? Que o lado do triângulo mede 4, sendo equilátero. Ele não precisava nem concluir que é equilátero. Se ele dissesse para mim que o raio aqui é 2, automaticamente, unindo 2 raios aqui, ó, todos os raios, eu obteria um triângulo equilátero, sem ele precisar dar essa informação. Mas como ele deu, beleza, já adiantou para a gente. O objetivo dele é encontrar essa área da região aqui, ó, entre, né, que vai ficar entre o triângulo e os círculos. Aí ele pede para você qual é a medida da área dessa região. Vamos lá, turma. Um detalhe que ele diz para você considerar π3 e a raiz de 3, 1,7. Você concorda comigo que, olha só o detalhe aqui, ó. Se eu pegar, né, se isso aqui é um triângulo equilátero, cada ângulo aqui mede 60 graus, correto? Óbvio. Se eu pegar esse setor circular aqui, ó, né, que isso aqui é um setor circular de 60 graus, eu posso encaixar ele aqui. E da mesma forma, pego esse e encaixo ele aqui. Eu tenho, ó, 60 e 60. Se eu pegar esses 3 setores aqui, eu tenho a metade de uma circunferência. Então, se eu pegar esses 3 setores juntos, eu tenho a metade de uma circunferência. Logo, a área da figura da área região achurada que eu quero descobrir seria simplesmente a área do triângulo equilátero menos a área da metade de um círculo. Beleza? Então, ó, a área da figura que eu almejo, que eu desejo descobrir, será igual, né? A área da figura ali será igual
A área do triângulo equilátero, vamos lembrar aqui? Como é que é a área do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, menos a área, né, da metade da circunferência. Como é que é a área da circunferência? πr ao quadrado dividido por 2, porque eu vou ter metade da circunferência. Então, vamos lá, turma. Substituindo os valores, então, agora ficou fácil. Ó. A área da minha figurinha, que está ali, que eu quero descobrir, será igual o lado, né, do meu triângulo equilátero. 2 e 2, ele vale, ó, 4 ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 4, menos π. Ele pediu para que você usasse π3. Então, vamos substituir aqui, ó, 3 vezes o raio. Quanto é que vai o raio do círculo? 2, né? Está elevado ao quadrado ali, sobre 2. Tranquilo? Ah, tá. Ele pediu também para que nós utilizássemos a raiz de 3 igual a 1,7. Mas a gente pode deixar para o final a substituição. Vamos resolver aqui primeiro. Se eu pegar 4 ao quadrado, divido por 4, vai sobrar 4 aqui. Então, eu vou ter 4 raiz de 3, né? 4 ao quadrado, 16, dividido por 4, 4. Menos 2 ao quadrado, 4, dividido por 2, 2. 3 vezes 2, 6. Substituindo, então, a raiz de 3 por 1,7, como ele pediu, menos 6. Então, fazendo essa continha aqui agora, vamos lá. Eu vou ter 4 vezes 0,7, 28, 2, 6, 6,8, menos 6. Vai sobrar quanto aqui? 0,8. Perfeito? Resposta, então, letra D. Tranquilo, turma? Então, ó, regiãozinha circular aqui, interpretação. Tem outros modos de fazer. Se você quiser achar também a área de cada setor e a partir da área de cada setor você, entendeu, depois multiplicar por 3, tanto faz, tá? Mas uma área de regiãozinha circular também que é importante relembrar, faz parte aí, pode cair nas nossas provinhas. Vamos lá, vamos fazer mais um então, legal, de circunferência, para poder a gente ficar fera nisso aí. Na mesma página 70, a mesma página 70 também, nós temos esse outro probleminha aqui, ó, probleminha 36. Perdão, é página 70, aqui a página, e o problema 36. Ó, o probleminha... Na condição aqui, então, nós temos o círculo, tá? E aí, nesse círculo aí, ó, ele dividiu aqui, né? Estou vendo aqui, ó, A, B, e aí ele fechou o triângulo aqui, fechou aqui, e aí você tem aqui o ponto C e aqui o ângulo de 30 graus. Perfeito. E o seguinte, o triângulo ABC da figura a seguir está escrito numa circunferência de raio raiz de 3, tá? Essa circunferência tem raio raiz de 3 e o triângulo tem escrito dentro dele. O lado AB é o diâmetro da circunferência e a medida do ângulo CAB é 30 graus, está descrito aqui. A área da região colorida em centímetros quadrados então ele quer a área dessa regiãozinha aqui, ó, que ele achurou lá e coloriu, que seria essa aqui. Beleza, turma. Essa areazinha aqui não é nenhuma área conhecida dos padrões já definidos, né? Que nós já definimos aí, vocês já viram sobre as áreas de informação. Quando isso acontece, a gente tem que procurar divisões na figura que possibilite o encontro, né? De você estabelecer figuras que são semelhantes, né? Que eu consiga definir a área. E aí eu posso fazer operações para poder definir uma área que não é muito padronizada. E uma ideia é a seguinte, sempre que eu estou trabalhando com circunferência, eu tenho que procurar relação com o raio, tá? Então, se ele diz que AB é o diâmetro, na metade de AB aqui, se eu ligar esse ponto, eu vou ter a medida do raio. Ó, aqui é raio. E ele diz para mim que o raio mede raiz de 3. Opa, já sei que aqui é raiz de 3, ó. Show de bola? Olha só, se aqui é raio, aqui também eu tenho raio, então aqui também é raiz de 3. Se esse ângulo meu aqui mede 30 e aqui também é raio, aqui também é raiz de 3. Se aqui é 30, esse triângulo aqui, ó,
ele é isósceles. Dois lados iguais, dois ângulos iguais. Então, aqui também será 30 graus. Se aqui é 30 e aqui é 30, eu tenho 60. Para 180 vai dar 120. Se aqui é 120, então esse ângulo é 60. Se aqui é 60 e esse ângulo aqui também é isósceles, eu tenho 60 graus aqui já, então esses outros dois aqui serão iguais porque tem lados iguais. Então aqui eu tenho 60 e aqui também eu tenho 60. Olha o que eu acabei de descobrir, que o meu, vamos chamar aqui de O do centro, descobri que o meu triângulo OBOC é equilátero. Ó. Beleza? Então, isso aí vai me facilitar muito, porque se agora eu sei que esse triângulo aqui é equilátero, eu posso definir, então, que a área dessa regiãozinha que ele quer aqui, ó, seria a área do meu setor circular menos a área do triângulo equilátero. Show? Então, vamos lá. Vamos calcular, então, a área do meu setor circular, ó. Como é que eu defino a área do setor circular, turma? Regrinha de 3, beleza? Como é que é a área da circunferência? A área da circunferência é πr ao quadrado. Só que πr ao quadrado, como é toda a área da circunferência, equivale a 360 graus. Bom, qual é o ângulo central que eu quero, então, em relação a isso aqui? Não é 60 graus? Então, para 60 graus, eu quero saber qual é a área que eu vou ter, beleza? Então, dentro dessa regrinha de 3 aqui, ó, a areazinha do meu setor circular vai ser igual, né? Vai ser igual, se eu divido por 6 aqui, vai ser igual a 1/6, ó, onde eu vou ter 60 vezes πr ao quadrado. Então, meu x será igual a isso aqui. Se eu dividir 60 com 360, então a minha área de setor será igual a πr ao quadrado dividido por 6. Vamos substituir, então, aqui agora. Ó, se eu substituir aqui de uma vez, ele não pede para substituir o π, então vamos deixar em função de π. Vai ficar π. Mas o raio da circunferência ele me deu, que é raiz de 3. Então, você tem raiz de 3 ao quadrado, dividido por 6. Isso vai dar π, raiz de 3 ao quadrado, vai dar 3. Né? Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3, dividido por 6. Se eu simplificar aqui, ó, vai dar 1, vai dar 2. Então, aqui eu vou ter π sobre 2. Beleza, turma? Bom, agora eu preciso achar a área do triângulo equilátero, né? A área do triângulo equilátero, que é aqui, eu tenho L ao quadrado, meu lado vale raiz de 3, então eu tenho raiz de 3 ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Raiz de 3 ao quadrado dá 3, então 3 raiz de 3 sobre 4. Logo, então, a área que nós procuramos, que é a área daquela figurinha ali, tá? A área dessa figurinha aqui, será igual à área de todo, né, o setor ali, que nós achamos π sobre 2, menos a área do meu triângulo equilátero, que ficaria 3 raiz de 3 sobre 4. Pessoal, nas opções aí, você já vai ver que não precisa nem fazer mais conta não, tá? Poderia reduzir o mínimo aqui e tudo, mas você já tem a opção aí, ó, que seria a letra A. Beleza, turma? Tranquilo? Então, essa foi a nossa revisãozinha importante aí sobre os conceitos de área, que nós não poderíamos relembrar, discutir nesses conceitos básicos que vocês vão precisar. E, por hoje, entendeu? Nós vamos ficar nessas atividadezinhas aí, tá? Porque foi importante aí. E quem gostou aí, dá o like. Show de bola, galera. Um abraço para vocês.